Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, nessa sexta-feira, 11 de outubro. A atuação do Igor Jesus com a camisa da seleção brasileira, balançando as redes logo na sua primeira oportunidade como titular, somado, claro, ao trabalho que ele vem fazendo no Glorioso, é um grande momento do nosso centroavante, chegando no Botafogo e também na seleção, não passou despercebido de equipes do futebol europeu. Segundo o portal BR Futebol, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton, Brentford e Nottingham Forest estão monitorando o atleta, de olho no jogador. E é muito natural que isso aconteça, afinal de contas, um centroavante na seleção brasileira que já marca gol logo numa primeira oportunidade vai chamar a atenção. Não tem como não chamar a atenção. A seleção brasileira, apesar de todos os pesares, continua sendo uma grande vitrine do futebol brasileiro. E, naturalmente, o Igor estando presente, estando ali representando, a gente deve ter, sim, alguma movimentação de times europeus interessados na contratação do atleta para 2025. O Textor, numa coletiva que concedeu recentemente lá no Lyon, ele chegou a dizer que no mês de janeiro, o Botafogo poderia ter vendas que movimentariam na casa dos 600 milhões de reais. E a gente sabe de quem ele está falando. Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique, são algumas possibilidades. Mas também é fato que o Textor confirmou que outros tantos atletas talentosos já estão monitorados pelo scout do Botafogo, pela nossa inteligência de mercado, para que o Glorioso consiga seguir nessa batida de ser muito competitivo, com um elenco muito qualificado, visando, claro, a conquista de grandes torneios, de grandes taças, como, por exemplo, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A expectativa da diretoria do Botafogo é que propostas pelo Igor Jesus possam chegar na faixa de 35 a 40 milhões de euros, até 250 milhões de reais. É muito dinheiro. E muito dinheiro na mão de pessoas competentes que sabem exatamente o que fazer para potencializar esse recurso, a gente vai ter um futuro com muita coisa boa, mesmo que a gente não veja os nossos atletas criando raízes por aqui. Faz parte do negócio, a roda tem que girar, mas por hora que a gente possa aproveitar Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e companhia, porque a presença desses atletas é o que tem nos levado a sonhar com o título da Libertadores e também do Brasileirão. E por falar em Campeonato Brasileiro, Fogão, vale destacar aqui que a gente pode ter uma mudança significativa na tabela. O jogo contra o Cuiabá, que está marcado ali para o dia 13, pode ser antecipado para o dia 9. Ou seja, aquela possibilidade da gente ter Botafogo e Palmeiras jogando no dia 9, isso aí cai por terra. Vale destacar que por conta da data FIFA, essa antecipação acontecendo, o Botafogo não corre o risco de perder jogadores para esse confronto. Mas aí surge a grande questão. No dia 20 de novembro, tem Botafogo e Atlético Mineiro na Arena MRV. Se o Botafogo tiver, por exemplo, o número de convocados que teve agora, para essa partida, a gente pode ficar sem 7 jogadores pensando aí nesse confronto tão importante em reta final de Campeonato Brasileiro. E por que isso? Porque existe na legislação um tempo mínimo necessário para que um atleta possa novamente entrar em campo, um mínimo de 66 horas. E a seleção brasileira vai jogar no dia 19. Outras seleções também vão jogar no dia 19. O Gatito com a seleção paraguaia, o Savarino com a seleção venezuelana, o Almada com a seleção argentina, sendo convocado na ocasião. O que pode ser feito em relação a isso? Para a partida contra o Cuiabá, beleza, a gente já tem uma resolução. Mas e para a partida contra o Atlético Mineiro? Seria de bom tom que, nessa ocasião, as confederações não chamassem os nossos atletas. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos não em sua totalidade. Savarino vai deixar de ser chamado pela seleção venezuelana? A seleção angolana vai deixar de chamar o Bastos? A seleção paraguaia vai deixar de chamar o Gatito? A seleção argentina vai deixar de chamar o Almada? No caso da Confederação Brasileira, beleza. O Botafogo pode chegar, né? Tem uma relação ali que, querendo ou não, não é de proximidade, mas é de um time que está afiliado à CBF. Você pode chegar e falar, olha, CBF, Campeonato Brasileiro chegando na reta final, o Botafogo vai ter quantos convocados aí, né? Então, assim, eu tô preocupado, sinceramente, porque vai ser um jogo muito duro contra o Atlético Mineiro fora de casa. No dia 20, não poderemos contar com esses atletas. E aí, depois, a gente vai ter o confronto contra o Vitória e, na sequência, Palmeiras, dia 26, claro, considerando o Botafogo chegando na final da Copa Libertadores.
É uma situação que a diretoria do Botafogo vai ter que buscar resolver. Como resolver é que são elas. Como resolver é que são elas. Realmente, vamos ficar atento. Então, a gente deve ter Botafogo e Vasco, 6 de novembro. Botafogo e Cuiabá, 9 de novembro. Aí a gente vai ter a data FIFA e depois Botafogo e Atlético Mineiro na Arena MRV. No fim de semana, Botafogo e Vitória, que deve acontecer no dia 23 de novembro. E no dia 26, caso o Botafogo esteja na final da Libertadores, Palmeiras e Botafogo. Fundamental que a gente possa ter uma solução para essa situação que se apresenta em virtude do calendário. Outro ponto que vale destacar aqui, Fogão, é justamente Copa Libertadores. Aproveitando que eu falei aqui sobre essa possível data para Palmeiras e Botafogo, vamos trazer aqui a informação de que o Botafogo já abriu check-in para aquisição de ingressos aí para esse confronto pela Copa Libertadores, partida de ida. Não sabemos ainda quando começará a venda de ingressos para a partida de volta. Lá no Uruguai, a diretoria do Peñarol já está vendendo ingressos para os seus torcedores. Inclusive, existe a expectativa de que apenas sócios do Peñarol consigam obter entradas para esse confronto decisivo do dia 30. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, no nosso jogo, na semifinal no Newton Santos, já está disponível. E vai funcionar assim. Primeiro para o plano glorioso, depois para o plano alvinegro, depois o plano preto e o plano branco. E claro, você vai ter faixa de preço variada ali para o plano preto e para o plano branco. Vale destacar também para o Alvinegro Off-Rio, tá? Então são todos esses os planos que vão ter a possibilidade de comprar seus ingressos com descontos. Sempre importante destacar essa questão do preço. Eu sei que muito torcedor vai reclamar, porque, como é que pode o Botafogo colocar um ingresso a R$500, a R$350, R$400? Gente, tem demanda de sócio-torcedor, são mais de 72 mil sócio-torcedores. E, obviamente, a gente não pode desconsiderar que é um evento único. É o jogo mais importante da história do estádio Newton Santos. É a nossa final. Porque o jogo decisivo, a gente chegando lá, vai ser em Buenos Aires. Então, a última oportunidade da gente ver o Botafogo no estádio Newton Santos nessa edição da Copa Libertadores é agora, dia 23. É como se fosse um grande astro internacional que vai fazer um show único no estádio Newton Santos. E você é fanzaço desse cara. É fanzaço dessa banda. O que é que você vai fazer? Meu irmão, uma oportunidade única. Esse artista, esse cantor, essa banda, quem quer que seja, vai se apresentar uma única vez. Os ingressos serão caros ou baratos? Vai ter demanda. Vai ter um grande público interessado em ir. Então, os ingressos, por lei da oferta e demanda, acabam subindo. Se você puder, seja sócio torcedor, Fogão, porque o futuro do Botafogo caminha nessa direção. Para quem é sócio torcedor, tem muitas vantagens. Quem é do Plano Glorioso, por exemplo, não paga ingresso. E eu já estou com meu ingresso garantido. Já tive a oportunidade, inclusive, de adquirir o ingresso da Digníssima. Paguei R$200 no ingresso da Digníssima. Pois é, leste inferior, é o setor onde a gente vai ficar. Você também tem aí o plano alvinegro, com check-in gratuito. Não dá direito a adquirir ingresso adicional no momento do check-in, mas também te dá o direito de estar no estádio. O plano preto com 60% de desconto. O plano branco com 50% de desconto. O alvinegro Off-Rio também com um baita desconto, 80%, alguma coisa assim. Então, cara, se você puder ser sócio-torcedor, se você quer acompanhar o Botafogo com frequência, seja camisa 7. Tem vários benefícios, tem prioridade, e você não fica naquela ansiedade de será que vai dar para eu ir ao jogo? Será que vai sobrar ingresso para o público geral? Essa é a nova realidade do Glorioso. E se a gente quer que o Botafogo sempre chegue nos momentos derradeiros com chance de taça, nos momentos onde tudo acontece, onde tudo se define, é natural que a demanda muito alta gere um preço maior. Eu sei que não é do agrado de todos, mas dá para entender a lógica econômica da situação, né? Dá para entender de verdade. Inclusive, o Taira Arruda, ele deu uma declaração aqui falando justamente sobre essa partida, né? Abre aspas para o CEO do Botafogo. Jogo mais importante do século no Newton Santos. Botafogo e Peñarol será 100% esgotado pelos gloriosos membros do Camisa 7. Momento histórico para o clube e para os sócios que compraram o nosso barulho desde o início. Mais de 72 mil sócios, gente. E não vai parar de crescer. Já estamos com quase 73 mil.
quase 73 mil. A chance da gente conseguir chegar a 75, 76, fechar o ano de repente com 80 mil sócios torcedores é muito grande. Então a tendência natural é essa. Não tem para onde correr. Agora, olha, sobre essas partidas contra o Peñarol, também vale destacar que a Conmebol já definiu como é que vai ser a questão dos uniformes da partida de ida e da partida de volta. No jogo de ida no estádio Newton Santos, o Botafogo vai jogar com seu tradicional uniforme alvinegro. Já no jogo de volta, todo de branco. Tá na tela aí para vocês darem uma olhadinha como é que vão ser as combinações. O John vai jogar todo de roxo e o goleiro do Peñarol todo de verde. Vai ficar bacana, vai ficar bonito, porque são duas equipes que têm uniformes muito legais. E, cara, que vença o Botafogo, né? O Botafogo tem um uniforme maravilhoso, tem um time maravilhoso, tem a comissão técnica maravilhosa, que a gente possa alcançar essa vaga na grande decisão, para que a gente consiga ter um fim de ano excepcional. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é o que a gente deseja e, sendo muito sincero, eu estou muito confiante que isso vai acontecer. Muito confiante mesmo. Não é soberba, é pura confiança na capacidade, no potencial da nossa equipe, do nosso elenco, da nossa comissão técnica. E você, Fogão, também acredita num Botafogo saindo classificado contra o Peñarol? Irmão, os dois jogos vão ser absolutamente incríveis. Com 4 mil uruguaios no Newton Santos, 4 mil alvinegros lá no campeão del siglo e com a vaga no colo do Glorioso. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão. Quero saber a sua opinião sobre todas essas informações. Amanhã eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. Por hora é só. Vou aproveitar minha sexta-feira com a minha família e eu espero que você faça o mesmo. Ou com a sua família ou com seus amigos. Um beijo no coração e até amanhã.